Fala galera, professor Felipe de Biologia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o fitocromo, né? Um pigmento proteico presente nas folhas dos vegetais e que na verdade participa e responde, né, aos fenômenos periódicos de luminosidade para uma planta. Na verdade, eu sempre gosto de começar essa aula perguntando, né, para vocês se vocês já pararam para pensar como é que uma planta que não tem sistema nervoso, nenhum órgão perceptivo, né, como nossos olhos ou nossa própria sensação de temperatura, né, as plantas não têm nada disso. E como é que elas sabem, né, que elas estão na estação quente ou na estação fria, na primavera, no outono, no verão, no inverno? Isso tudo é extremamente importante para a vida de um vegetal, né, para a vida de uma planta. Afinal de contas, algumas delas, né, foram selecionadas naturalmente ao longo da evolução e só conseguem dar frutos, né, formar flores e formar frutos consequentemente só no frio ou só no calor, depende da espécie. E isso então tem que estar relacionado a uma percepção, né, de tempo de luminosidade. Sabemos que na primavera e no verão a luz, né, a luz solar, ela demora mais tempo, né, na região, né, ela tem um tempo de luminosidade maior, e no outono para o inverno o tempo de luminosidade solar diminui naquela região. Se a gente pensar aqui no Brasil, né, estamos vivendo agora nos meses iniciais do ano o verão, né, então o dia, né, a luz solar demora mais tempo agora, né, dura mais tempo aqui no decorrer de um dia. Lá em julho, quando chegarmos no inverno, o tempo de luminosidade será menor. E isso, né, tem que ser percebido também pelas plantas, e quem realiza essa percepção é esse cara, o fitocromo. O pigmento fitocromo, então, como eu disse, é um pigmento proteico, né? Por ser um pigmento e ser capaz então de absorver comprimentos de onda luminosa, né, ele tem que ter uma tonalidade. No caso, o fitocromo ele tem uma coloração azulada, na verdade é um azul esverdeado, né? E ele então fica presente lá nas folhas, né, junto com a clorofila e tudo mais, e ele tem a capacidade de absorver comprimentos de ondas vermelhos, tá ok? Então um pigmento azulado, azul esverdeado, que absorve comprimentos de ondas vermelhos. Aí é o seguinte, galera, existem então dois tipos de fitocromos que ficam imersos no citoplasma das células das folhas, ok? Que é o fitocromo R, também conhecido como fitocromo inativo, e o fitocromo F, né, conhecido como fitocromo ativo. É interessante observar que essas duas formas dos fitocromos, elas se convertem entre si e se transformam uma na outra dependendo do grau de absorção luminosa. Por exemplo, quando o comprimento de onda vermelho curto, né, por que tem esse nome? Pelo comprimento da onda mesmo, que é de 660 nanômetros. Quando esse comprimento de onda é absorvido, o fitocromo R é convertido ao fitocromo F, portanto passa de inativo para ativo. É importante observar que durante o dia, né, vamos ser mais exatos, durante o dia esse comprimento de onda de 660 nanômetros aqui, vermelho curto, ele é bem mais abundante. Então a gente consegue chegar a uma conclusão que durante o dia, né, presente nas folhas dos vegetais, a gente encontra uma concentração de fitocromo F ativo maior que o fitocromo R. Tudo bem? Não quer dizer que não tem, mas pela quantidade, pela abundância mesmo do vermelho curto, acaba aparecendo mais o fitocromo F. Aí o dia vai entardecendo, né, ao final da tarde, começo da noite, o comprimento de onda vermelho curto é menos abundante e o vermelho longo agora, 730 nanômetros, acaba por ser mais abundante. E isso faz com que o fitocromo F se converta ao fitocromo R, ou seja, passe do ativo para o inativo. E nesse momento, ao cair da tarde, começo da noite, a concentração de fitocromo R, então, fica maior que a do fitocromo F. Aliás, né, quando anoitece de vez, é importante também sabermos que essa conversão do fitocromo F, do fitocromo F ativo para o fitocromo R inativo, ela acontece espontaneamente à noite. Já que à noite não tem luz, né, não tem comprimento nenhum, vermelho curto nem longo, então a gente sabe, né, foi descoberto na verdade, que o fitocromo F se converte ao R de maneira espontânea. Então fica claro que à noite tem mais R
do que F. E durante o dia tem mais F do que R. Mas, na verdade, essas condições, né, dos fitocromos ativos e inativos, dependendo da espécie do vegetal, tanto o inativo quanto o ativo podem surtir efeitos. Os efeitos estão exatamente na estimulação da floração nas plantas, né? Quando você tem maior ou menor quantidade de algum dos tipos dos fitocromos, as plantas podem ser estimuladas ou não estimuladas a formar flores. Nesse sentido, né, pensou-se que existia, né, alguns cientistas, se eu não me engano, russos ou alemães, estudaram e, na verdade, tentaram descobrir uma molécula que participasse, né, da floração das plantas, da formação das flores, baseado nos fitocromos. Então eles procuraram um hormônio, deram um nome inclusive, chamaram de florígeno, mas esse hormônio nunca foi descoberto. Então eu até coloquei aqui florígeno, um hormônio ou uma interação de hormônios. Por que eu coloquei isso? Porque sabemos que com o comportamento dos fitocromos, as flores são formadas, mas não sabemos se existe um hormônio que regula essa formação de flores, que é o florígeno, ou se na verdade um conjunto de hormônios que envolveria giberelinas, auxinas e etileno é que participam em conjunto e fazem as flores aparecerem. Daí o conceito seria florígeno, entende? Então o nome florígeno ainda há muita dúvida sobre ele, não sabemos se ele existe mesmo, se é um hormônio de fato, ou se existe um conjunto de hormônios trabalhando, mas que a gente sabe é que esses caras, né, os fitocromos, se comportam de maneira a regular a floração das plantas. Então por hoje é só, galera, até mais, nos vemos na próxima, tchau!